Olá família, tudo belezinha com vocês? Sabe o pastor Carlos Eduardo, que aparece lá no Eu Acredito Podcast? Tem um bocado de vídeo aqui no canal que eu já reagi, inclusive opiniões dele. Apesar da minha divergência em alguns pontos, ele é alguém que eu tenho muito respeito e acabo concordando em boa parte do que ele diz. Só que agora apareceu um vídeo de sua ex-mulher em uma entrevista descendo o rei nas costas dele, falando um bocado de coisa. Só que o que poucos imaginavam é um vídeo dele que foi gravado já há algum tempo e agora está repercutindo de novo. Ele tocando no assunto sobre o divórcio e alguns detalhes que inclusive parece que a esposa dele não citou nessa entrevista. Aqui é mais um daqueles vídeos do Mantor, do Rei do Ted Jeová. BBT põe na tela. Mais um vídeo aqui do Eu Acredito Podcast. E vamos lá, simbora. O que o senhor gostaria de perguntar e nunca te fizeram? Qual pergunta que eu gostaria que me fizesse? De responder. Qual pergunta tu gostaria de responder e nunca Por que te eu me fizeram? divorciei? Tu se divorciou? Me divorciei faz 13 Pergunta anos. feita. Essa é uma pergunta, você sabe por quê? E é uma pergunta que ninguém gostaria de responder, né? Você é doido, você vai falar sobre isso. Não, me divorciei faz 13 anos. Porque sofri 3 Língua amarela do café. Não é doença, não é café, viu, que eu acabei de tomar. traições no meu casamento. Primeira vez que eu sofri, e 2 traições foi com a mesma pessoa. Um amigo que eu considerava como amigo, um dos meus melhores amigos. E aí eu procurei o pastor da igreja e ele falou assim: se você separar, Eduardo, seu ministério vai acabar. Eu falei: não separarei, pastor, lutarei, isso é coisa do diabo, o diabo que levantou. Fiquei, me mantive casado, teve outra traição, me mantive casado, e eu saí da Assembleia de Deus, e eu dirigi uma igreja, abri uma igreja em São José dos Campos por 4 anos, chamada Comunidade Evangélica Imersos no Espírito. Pastorei 4 anos dessa igreja, juntamente com a minha ex-esposa. Nesse inteirinho, ela também me traiu. E eu descobri porque foi uma mensagem mandada pelo celular dela e ela esqueceu em casa. E aí eu achei que ela queria falar com meu filho e tal, e eu peguei, abri a mensagem e li todas as mensagens. Reuni a igreja, o ministério, entreguei a igreja, eles não quiseram que eu entregasse a igreja, porque havia outras provas que outras pessoas tinham visto sobre o adultério dela. É uma pergunta que nunca me fazem, mas que sempre me acusam. Ah, o Eduardo é adúltero. Eu queria descobrir aonde está a irmã que eu adulterei, porque não existe a irmã que eu adulterei. Mas é uma pergunta que nunca me fazem. E é uma pergunta que eu não tenho dificuldade de responder. Porque eu acho que essas perguntas você tem dificuldade de responder quando você não libera o perdão. É isso mesmo. Quando você não libera perdão, você esconde. Quando você libera perdão, você fala. Uma vez eu resolvendo um problema atendendo uma pessoa. Não era mais pastor de igreja. Então, Eduardo, você não sabe, eu fui traído, eu sou corno. Falei: seja bem-vindo, também já fui corno. Fica tranquilo aqui, dá pra resolver esse negócio aí. Vem pra cá do meu lado, senta aqui, respira fundo, ergue a cabeça, isso aí vai passar. Então, essa é uma pergunta que ninguém me faz. Ou por falta de coragem, porque acha que eu vou ser grosso. Eu só não fiz porque eu não sabia. Mas vou eu mandar, gostei da sua atitude honesta. Ou vou mandar calar a boca. Essa deu, o Caba foi corno 3 vezes. E ainda auxilia, né, o amigo que também foi. Né, é coisa que acontece, né? Quem não tem um amigo corno? Quem não é corno tem um amigo corno. Ou as duas coisas. Ou tem um amigo corno ou é corno. Pronto, não há escapatória. E sempre acontece. Agora, crente corno, rapaz, ainda mais 3 chifres. Bom, pelo menos né, fica é um negócio complicado, né? Fica parecendo um tridente. Sabe por que eu falei sobre isso? Porque eu já preguei aqui em Curitiba e alguns patetas por aí falam: ah, esse cara é... Eu tô falando isso porque já foi corno também, então eu posso falar, posso zoar. Já foi corno, então posso zoar à vontade. Por que você tem coragem de falar comigo? Fala comigo. Porque um dia que um pastor daqui de Curitiba me ligou: Eduardo, pastor, é isso mesmo. Eu fui traído, fui corno, mas tô crente. Não desviei, tem o telefone do meu pastor presidente, o senhor liga pra ele a hora que o senhor quiser e pergunte o que o senhor quiser perguntar da minha vida. E tem também o telefone dos meus vizinhos, que é tudo traficante. Também posso passar pro senhor ligar pra eles pra saber quem eu sou. O senhor não precisa saber quem eu sou através dos meus pastores. Pode saber quem eu sou através dos meus vizinhos.
que não são crentes, que ouvem funk o dia inteiro. A hora que o senhor quiser, estou à disposição. Então é isso. Que legal a sua honestidade, a sua sinceridade sobre esse assunto. Mas o divórcio, ele deixa marcas. E também, uma das marcas é a questão da culpabilidade. Existem pessoas que estão nos vendo que talvez esteja sofrendo com a culpa por causa do divórcio. Às vezes a pessoa se culpa não porque ela é culpada, e sim pelo ocorrido do divórcio, pela Porque verdade que conhece, pela doutrina, pelo dogma da igreja. Como se livrar da Ela se culpa sente após um culpada divórcio? porque a pessoa adulterou, né? Isso. Ah, porque onde que eu errei? Ou se não, pelo ato do divórcio em porque si, acho né? que não, porque é pecado. E É agora porque a igreja você vai ensinou que o salvo. que Deus uniu não separe o É. homem. Mas tem muita coisa que a gente mesmo que ajuntou, não foi Deus que uniu, não. É verdade. E Agora, como segundo- se livrar da culpa após o divórcio? Simples, é só ler o que Jesus falou, ué. Se você andou correto, fez tudo certo, e a pessoa vacilou com você, você está livre. Você não tem culpa. Você não tem culpa. E também pode casar de novo. Porque tem até pastor que adultera e casa de novo. Imagine alguém que é vítima. Alguém que é vítima tem direito de casar de novo, está na Bíblia. Essa pessoa não deve se culpar. Não deve se culpar por isso. Sabe por quê? Porque ela não errou. Talvez, e eu parto sempre desse princípio, eu tenha feito alguma coisa no meu casamento que não tenha sido tão correto, mas não a ponto de alguém chegar a fazer o que fez. Talvez eu viajei demais. Talvez eu preguei demais. Mas quando a pessoa me conheceu, ela já sabia o que eu fazia. Então não é uma desculpa para você adulterar. Não há um álibi para você adulterar. Ó, se eu adulterei, que o senhor sabe. Imagina o Davi falou, senhor, eu nem queria adulterar, mas Batseba ali pela dona, que nem o senhor ia aguentar. Misericórdia. Não foi o que aquele Felipe, um cara falou? Que Jesus falou para Deus, né? Nem o senhor ia aguentar. O senhor ia comer aquele fruto lá que ela comeu. Imagina que o senhor não ia comer. Então é isso. Então, assim, nada justifica um adultério. Nada justifica um adultério. Ela engoidou. Vai pra academia com ela aí. Aí ficou banguelo. Hoje tem implante, prótese. Tem lentes, né? Não tem dinheiro. Compra essas dentaduras do vampiro que tem nas lojinhas. Corta as presas e usa. Fica bem branquinho os dentes. Mas não tem desculpa. Entendeu? Então, esse é um assunto. Esse é um assunto que as pessoas não me perguntam porque acham que eu dou. Ó, cá entre nós, por nada da manhã, eu acho que eu não teria coragem, não quero cuspir pra cima, que cai na minha cabeça, né, na minha cara. Acho que negócio de beijar pessoa banguela, vixe, meu irmão, sei lá, é um fogo estranho, né? Que eu não estou tratado para responder isso, eu sou uma pessoa tratada. Eu sou uma pessoa curada quanto a isso. Sou uma pessoa curada quanto a isso. O quanto isso me atrapalhou no evangelho? Nada. Atrapalhou se eu continuasse vivendo uma vida de engano, se eu continuasse num relacionamento perdoado, mas não... Porque também há esse... mas você tem que perdoar. Mas quem disse que eu não perdoei? Perdoar não quer dizer conviver. Perdoar não quer dizer conviver. Eu perdoo, mas não convivo. Porque não me apetece. O nível de desconfiança, o nível de mal causado, 1, 2, 3, foi grande. Eu encerro aqui, pastor. O senhor está com quantos anos? Não posso falar. 46. 46 já? 46. Fiz 13 de agosto. Olha que legal, Fiz parece 46. mais novo. Graças a Deus. O preto não demonstra... A né, melanina, um dia falaremos sobre os pretos desse país. vida, qual pergunta que o senhor gostaria? Olha, é complicado esse assunto, hein? Complicado pra caramba. Pior que, assim, ele já havia tocado no assunto e tem gente aí pensando que tá abafando, né? Complicado. Não conheço o pastor Carlos Eduardo, mas pelo pouco que eu vi aí das participações no podcast, boa parte do que ele disse, eu acabo concordando com ele. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de citar aqui. A questão do divórcio, casamento, é um pouco particular demais para ser exposto. Minha opinião. Eu já contei aqui algumas coisas que passaram no meu divórcio e acredito que, falando de mim, teve alguns momentos que eu errei sim.
Sim, eu errei. Eu tenho humildade de reconhecer. E eu posso dizer também que lutei até o fim para que não tivesse o divórcio. Mas infelizmente aconteceu. O que ainda nos dá um alento em meio a tudo isso é o testemunho. Eu, a princípio, não tenho o que dizer do pastor Carlos Eduardo. E a palavra dele, eu acho que derruba tudo. Quando ele diz, pergunta para o meu pastor e também para os meus vizinhos, principalmente aqueles que não são crentes, quem sou eu? Meu irmão, isso daí é um tapa de luva de pelica. Ô, meu irmão, quer saber quem é a pessoa? Vai perguntar para as pessoas que convivem ou que vê. Um vizinho, um parente, um amigo, alguém que às vezes nem é muito afeto da pessoa, mas vê de vez em quando. É a melhor testemunha que tem. Bom, quem me acompanha no meu trabalho, dizendo de mim, sabe muito bem que eu sou um pai que cuida dos meus filhos desde 2012/2013. Até larguei minha profissão para cuidar deles e depois, final de 2016, comecei a criar conteúdo no YouTube e daí vocês me assistem aqui. Então, acho que eu não tenho assim, o meu testemunho fala por mim e é o que eu vejo das palavras dele. Agora, quem acusa, cabe o ônus da prova também. E engraçado que quem acusa, nesse caso em específico, quem fez a entrevista, não a entrevistada, mas quem fez a entrevista, abomina veementemente o divórcio. Mas não fala do divórcio dos vassalos. Sério, já procurou saber? Meu irmão, procure saber. Alguns dos vassalos são divorciados. Procure saber por que divorciaram, o que aconteceu, como que está a vida, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, foragido da justiça, oficial de justiça bate na porta, manda a mamãe dizer que não mora lá. Meu irmão, cuidado, hein, com quem vocês assistem. Eu fiz um vídeo agora há pouco, inclusive, comentando sobre a igreja do Evangelho Quadrangular e dei uma leve citada nessa questão aí de quem gosta de fazer a justiça, quem gosta aí de trazer os podres, mas de um lado muito tendencioso. Por isso que você vê muita igreja fechando ou pastor sendo jubilado. Se você não entendeu ainda e quer compreender essa outra história, vou deixar o card aqui para vocês acompanharem. É tenso, hein? Muito cuidado com quem vocês assistem. Não saiam assistindo e acreditando 100% antes de olhar todos os detalhes, inclusive o que eu trago aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.